Olá, bem-vindo em A Outra Dimensão, onde pegamos personagens da cultura pop e transportamos para uma outra realidade. Hoje vamos invadir uma das HQs mais insanas de um personagem muito conhecido para os amantes de terror. O nome da HQ é The Texas Chainsaw Massacre About a Boy. Conta o início de como Thomas Hewitt se tornou Leatherface. Bem-vindo em A Outra Dimensão. A HQ traduzida para o português é O Massacre da Motosserra do Texas, sobre um menino. O início da história. Um homem chega na cidade onde fica o abatedouro mais famoso do Texas. Lá mora os Hewitts. Ele vai atrás da senhora Hewitt. Por onde ele passa só tem rastros de sujeira e desordens. Ele chega na bendita casa e chama pela senhora Hewitt. Ele olha e a porta está aberta, mas não vê ninguém. Quando de repente atrás dele, uma senhora pergunta quem era ele e por que ele estava ali. Ele toma um grande susto. Quando olha para trás, ele vê que é apenas a senhora Hewitt. Ele diz que precisa falar com ela sobre o seu filho, Thomas Hewitt. Enquanto isso, Thomas estava caçando animais na floresta, como de costume. Ele ouve vozes e gritos. Eram os estudantes que foram para aquele lago se divertir. Ele fica olhando de longe as garotas. Voltando à casa da senhora Hewitt, ela conversa com o homem e ele se apresenta dizendo: Olá, senhora Hewitt. Eu sou o professor Hanson e, como a senhora já sabe, a escola da cidade está sendo forçada a fechar. Estamos com bem poucos alunos e já estamos sem dinheiro para manter o local. Então resolvemos transferir eles para uma boa escola aqui próxima, em Linfield, e me ofereceram um novo cargo por lá e vou sair da cidade ainda hoje. Mas antes, preciso falar com a senhora sobre Thomas. A senhora Hewitt, muito serena, questiona o que ele fez. O professor diz: Bom, não há nada que a gente não possa resolver. Thomas nunca foi de confusão, apenas umas atitudes que não são bem-vindas. Eu sempre tento manter Thomas entrosado com outros alunos, mas quando foge da minha visão, pego eles praticando bullying com ele devido aos seus problemas. Voltando aos jovens no lago. As meninas vê umas folhas se mexendo e tomam um susto e logo se vestem. Thomas aparece. Um rapaz ameaça Thomas dizendo para ele se afastar. Ele fala: O que você está olhando, sua aberração? Esse rapaz era o mais popular e o mais bonito da escola, aquele que toda garota dava em cima. Uma das garotas relata que ele, Thomas, estava encarando ela. O jovem continua dizendo: Saia daqui, você está assustando as meninas. O outro diz: Vamos pegar ele. Eles correm atrás de Thomas tacando pedras nele. Thomas consegue escapar e se esconder. Thomas fica tomado pelo ódio, pega o seu lenço que usava para cobrir seu rosto e fica à espreita. Voltando à casa da senhora Hewitt. O professor Hanson sugere que a senhora Hewitt ponha Thomas em uma escola especial. A senhora Hewitt interrompe ele dizendo: Especial? Ali não há nada errado com ele. Deve ser os outros. O professor diz: Tudo que Thomas consegue fazer é sentar e desenhar no seu livro de exercício. E tenho que levá-lo para outra sala, senão os outros alunos ficam intimando ele. Talvez uma escola especial saiba lidar com a necessidade dele. A senhora Hewitt se levanta e diz: Eu deixei algo no fogo. Eu vou ver. O professor Hanson aguarda por alguns minutos. Depois ele levanta e vai atrás dela. Ele vê suas fotos e suas sinistras decorações. Ele olha para aquele ambiente meio sombrio. Ele olha para um retrato onde havia ela e mais dois homens. Junto também Thomas, ainda pequeno. Na floresta, Thomas estava se escondendo, quando o rapaz que lhe fazia bullying e tacou a pedra na cabeça sai. Ele se despede de seus amigos. Thomas sorrateiramente vai atrás dele com toda cautela. O rapaz ouve barulho na mata e se assusta. Ele olha para trás quando Thomas acerta o seu rosto. O rapaz cai desmaiado. Na casa da senhora Hewitt, a conversa fica séria entre ela e o professor. O professor é obrigado a dizer todas as barbaridades que ele anda fazendo na escola, pois sua mãe não ligava para o que o professor dizia. Ele disse: Senhora Hewitt, por favor, dê uma olhada nos desenhos que o seu filho anda desenhando. A senhora Hewitt disse: ele sempre teve uma boa caligrafia. O professor continua dizendo: Mas são desenhos perturbadores. Ela responde: Isso é apenas imaginação do garoto.
Ele então relata que certo dia pediu para a classe um exercício caseiro em que eles teriam que fazer uma bolsa de material orgânico e trazer para ele. O professor disse: "Mas Thomas me trouxe com couro de animais selvagens. Pude perceber que ele tem uma grande habilidade com agulhas. O que a senhora tem a dizer sobre?" A senhora Hilt responde: "Eu não poderia dizer." Thomas leva o rapaz para o celeiro. O rapaz acorda e tem um ataque de pânico, gritando alto, querendo saber o que está acontecendo. Ele olha para as amarras em seus braços e se desespera mais ainda. Ele vê uma silhueta e pergunta quem é. A silhueta se aproxima e aparece um rapaz com máscara de couro na cabeça. Ele tinha a respiração ofegante. O rapaz pergunta: "Hewitt, que diabos está fazendo? Me solta, seu babaca!" Quando Thomas vai para cima dele para abater o rapaz, e que por sua vez grita de dor. O professor Hanson, vendo que a conversa com a senhora Hewitt não estava dando em nada, começa a ficar nervoso e questiona ela dizendo: "Senhora Hewitt, não há nada que a senhora queira dizer? Está pelo menos me ouvindo?" Ela diz muito serena: "Não tem nada com meu garoto." O professor lava as mãos e diz: "Bom, eu tentei. Eu tenho que partir ainda hoje, mas saiba que eu primeiro vou ter que relatar tudo e também conseguir ajuda para a senhora e o garoto." Ele sai. Voltando ao celeiro, um homem passa por lá, perto, e ouve uns grunhidos. Ele estava armado e fica atento ao que poderia acontecer. Quando ele vê, ele diz: "O que será que Thomas anda brincando dessa vez?" Ele vê o garoto costurando a face da vítima. O homem diz: "O que você fez agora, filho sem Deus?" Ele era um Hewitt também. Seu nome era Charles. Todos eles sabiam da capacidade insana de Thomas, porém era a primeira vez que Thomas fez uma vítima e ainda por cima tirando sua face. De repente o rapaz dá um grunhido e Charles se assusta. Mas depois ele sorri e diz para Thomas: "Você é uma criança inútil. Devia fazer as coisas direito. Aprenda." Ele atira contra a cabeça da vítima. Ele diz para Thomas pendurar ele e cortar seu tornozelo. De saída, o professor caminha em direção ao seu carro. Quando ele chega no seu carro, ele se distrai com o animal morto. Ele olha para aquilo. Quando se vira, uma pá acerta seu rosto. Ele cai no chão. Foi a senhora Hewitt dizendo: "Ninguém mexe com o meu garoto." Depois de despedaçar a vítima e dar o seu devido fim, Charles chama Thomas afirmando que estava na hora de jantar. Eles entram na casa e vê a senhora Hewitt, que diz: "Entre, garotos, e lave as mãos. O jantar já está pronto." Essa é a história de como Thomas fez a sua primeira vítima e suas ideias de aderir novas faces também. Na história tem algumas coisas que você pode ver que está entre linhas, como por exemplo, a senhora Hewitt se levantar e ir para a cozinha para pôr água para ferver, exatamente quando o professor Hanson está falando com ela. Em algum momento ali ela já sabia que alguma coisa estava errada e que a conversa não estava lhe agradando. Então acho que você pode imaginar o que devia acontecer, né? Que no final relata que foi exatamente isso. Que como exemplo, o próprio jantar da família naquela noite.